Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Os valentes de Davi não podiam se acomodar. Eu quero focalizar este aspecto, a continuidade, a perseverança. Eu costumo lembrar o seguinte: não terá salvação aquele que um dia no passado a quis. Aceitou Jesus uma vez no passado. Mas terá salvação aqueles que todos os dias a querem. Jesus disse que a cruz a gente não toma uma vez só. Um dia terrível, o batismo, eu vou tomar a cruz e vou morrer, entregar a vida para Jesus. Que bom, um dia só, depois eu vou ficar aliviado e viver do meu jeito. Não, Jesus disse, todos os dias tem que tomar a cruz. A Bíblia traz a ideia dos valentes de Davi que estavam acampados em volta de Davi o tempo todo. Eles aguardavam alguma oportunidade e tinham que estar preparados para toda e qualquer oportunidade que aparecia. Alguns deles aproveitavam a guerra. Quando havia uma guerra, eles partiam para cima para lutar contra o inimigo, cada um querendo ser mais valente do que o outro na guerra. Mas não havia guerra todos os dias, eles tinham que esperar a guerra. Então, eles tinham que aproveitar para demonstrar a valentia de outras maneiras. Por exemplo, o Benaia, filho de Joiada, era homem valente de Cabzeel e grande em obras. Feriu ele 2 heróis de Moabe, provavelmente pessoas valentes ou gigantes. Mas também ele desceu numa cova e nela matou um leão no tempo da neve. Ou seja, no inverno estava muito frio, o leão se escondeu numa cova, ele foi lá, atacou o leão e matou o leão. Ele também matou um homem egípcio de estatura de 5 côvados. Digamos assim, um homem tinha 2,5 metros de altura, era um gigante. Esse egípcio trazia na mão uma lança e Benaia o atacou com um cajado. Arrancou-lhe da mão a lança e com ela matou o gigante. Tem que ser valente para fazer uma coisa dessas. Pois é, para ser valente não tem que escolher o que fazer, não tem que esperar ser chamado, não tem que ter títulos especiais, nem elogios por fazer o que tem que fazer. Ele tem que estar pronto para qualquer situação. Trazido isto como modelo para nós em nossos dias, as igrejas estão cheias de engenheiros de obras prontas. Aqueles que gostam de chover no molhado, ou seja, a pessoa que é valente, quando dá oportunidade para ele, lá no microfone na frente da igreja, falando para crentes, ele nunca vai ser valente lá na rua, no meio dos bandidos, ou no meio de pessoas erradas, ou na porta do bar. Não, nem pensar, ele passa de largo. Ele é valente ali, só na frente dos irmãos, para se apresentar quando está com o microfone na mão. Isto, se for dado um microfone. Ele não é valente por iniciativa própria, ele não é valente para evangelizar ninguém, para ir visitar ninguém. Eu conheço pessoas que têm dons espirituais. Por exemplo, pessoa que é usada na libertação, na cura, mas eles não vão procurar doentes, não. Eles não vão procurar pessoas oprimidas, não. Eles querem ficar na igreja,
recebendo títulos e honras, para que as pessoas necessitadas sejam trazidas a eles. Aí eles fazem um show para aparecer, para se mostrar. Eles não usam os dons como valentes de Deus para ir lá onde as pessoas oprimidas estão ou ir lá onde os doentes estão. Eles querem se mostrar na frente da igreja e que tragam a eles os doentes, os oprimidos, se eles estiverem na frente. Porque se estiverem no banco também eles não querem se apresentar. São pessoas assim. Isso não é o que Deus quer. Havia muitos soldados no exército de Davi, poucos valentes. O valente estava pronto para tudo a toda hora e se destacava pela iniciativa. Não esperava ser chamado, ele partia contra o inimigo. Eles estavam preparados para toda e qualquer situação. Deus precisa de gente valente assim nas igrejas. Não é valente de ocasião, de aparecer na frente da reunião. É valente que trabalha, que visita as pessoas, para trazer as pessoas para a reunião. Ele vai visitar os caídos e necessitados para trazê-los de volta para o caminho do Senhor. Eles estão valentes em todo momento pelo Senhor, em prol das pessoas que precisam e que estão oprimidas e enfermas e necessitadas e fracas e caídas. Eles são valentes por amor a Deus e não pelo desejo de aparecer na frente da igreja. Você conhece pessoas assim? Sabe do fruto dessas pessoas? Alguém para ser considerado líder na igreja, reconhecido, ele tem que ter frutos, ele tem que ter resultados. A valentia dele tem que ser reconhecida. Não é por aparecer, se mostrar, por se vestir bem, ter títulos, ou falar bonito, ou cantar bem. É pelos frutos. Eu gostaria de ver a igreja caminhando nessa direção, reconhecendo os crentes que dão fruto e não os que aparecem. É muito diferente quando a gente trabalha com reuniões, quando a igreja vive em função de reuniões, a distorção é grande. São pessoas que aparecem e estão disputando o microfone, pessoas que se mostram, mas é muito diferente daqueles que trabalham e que dão fruto e que às vezes ninguém vê. Mas Deus vê, os frutos vão testificar. Eu já fui surpreendido muitas vezes pelo engano. Eu, com meus olhos, aparentemente elogiava, reconhecia certas pessoas. Depois de algum tempo, fomos ver, quando a gente verifica os frutos daquela pessoa, não tem fruto nenhum. Mas eu, com meu coração enganoso, me enganava com essas pessoas e achava que eram maravilhosas. Quando eu comecei o meu ministério, isso há lá quase 50 anos atrás, eu me lembro que eu fiquei muito contente porque estava cercado de obreiros cheios de experiência. Um tinha sido obreiro numa igreja e feito muitas coisas, a outra era missionária, treinada nos Estados Unidos, o outro era isso, era aquilo, e eram vários obreiros que estavam ao meu redor e eu me senti muito bem. Eu disse, agora o diabo vai tremer, porque com essa gente toda aqui, esses valentes todos, obreiros experientes, agora nós vamos fazer uma grande obra para Deus aqui. Não passaram 6 meses, não ficou um daqueles obreiros que eu achava que eram colunas, que eram valentes, experientes, não tinha um deles mais na igreja. Os meus olhos se enganam com facilidade. Por isso, Deus estabelece um critério que é difícil de enganar alguém, os frutos. Meu irmão, você quer ser reconhecido na igreja? Onde estão os frutos do seu trabalho? Onde estão as vidas que você edificou, ganhou, que você está trabalhando com elas?
a gente precisa aprender a olhar para os frutos, que é o critério que Deus estabelece para avaliar uma pessoa. Não é o que ela diz ser, ou o que ela aparenta ser, ou o que ela quer ser, é o que ela tem de frutos que testificam a respeito dela. É pelos frutos que se vai conhecer a árvore. Nós conhecemos os irmãos que se vestem bem, que falam bem, bem apessoados, que aparecem nas reuniões da igreja. Mas nós não sabemos daqueles irmãos que estão calados, escondidos, visitando, convidando e evangelizando, buscando pessoas. A gente não vê o trabalho desses irmãos. É um trabalho que permanece escondido, mas eu tenho certeza de uma coisa: Deus está vendo. Deus sabe e conhece tudo que você está fazendo e o que está semeando e o fruto que está produzindo, mesmo que os olhos das pessoas não vejam. Eu já vi muita coisa que enganasse os olhos, mas Deus não se engana. Portanto, aprenda. Você quer ser valente? Vá cair em campo para trabalhar para o Senhor, amar as almas, correr atrás, visite um, visite outro, fale com um, fale com outra, leve a preciosa semente, não pare. Quando você achar que já fez muito, ainda faça mais alguma coisa, porque tem mais gente carente ao seu redor, mas não pare, não deixe de semear. Um dia você vai ver frutos do seu trabalho que vão testificar a respeito de você. Mas fuja de querer viver de aparências. Comece a verificar os frutos da sua valentia. Valente é aquele que produz fruto e não se acomoda. Muita gente está vivendo, como dizia Billy Graham, com as cinzas da sua paixão flamejante do passado. No passado você teve experiência forte com o Senhor, mas e hoje? Continua tendo? Se você foi valente no passado, continue sendo valente hoje. Não queira viver de passado, de experiências maravilhosas do passado. Continue a perseverar hoje, a se dedicar ao Senhor hoje. Entenda isso e renove essa chama em seu coração. Decida continuar a ser um valente para o Senhor, com um coração flamejante, amando a Jesus e indo semear a preciosa semente, indo atrás das pessoas que realmente precisam. Isso é amor de Deus.